Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, para nós não perdermos muito tempo, porque aí fora diz que o tempo é dinheiro, aqui para nós o tempo é sagrado, nós temos que aproveitar, amém? Pastor, não cansa não? Cansa não, Deus renova as forças a cada dia que passa, né? Olha só o que diz Mateus, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 22, tem uma mensagem muito forte aqui para nós, onde Deus vai falar ao seu coração, grandiosamente. Olha o que diz o versículo 22 de Mateus 6, 22, preste bem atenção, diz assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, grandes serão tais trevas. Pastor, eu já li esse versículo, é bem conhecido, mas aqui diz que a candeia do corpo são os olhos. Mas nós entendemos muita coisa através desse versículo. É claro que eu já comentei isso aqui na igreja, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vemos, às vezes pode nos escandalizar. E esse ver aqui, não é somente o ver, mas podemos acrescentar aqui, sem adulterar a Bíblia, mas às vezes o que nós ouvimos também, né, às vezes atrapalha. Mas enfim, aquilo que nós colocamos os nossos olhos, aqui ele está falando, olha, se os seus olhos forem bons, por mais que você olhe para uma situação que, vamos colocar assim, a realidade, você veja ali a realidade, que a situação é difícil e tal, mas se os seus olhos forem bons, você vai conseguir ver esperança. Isso aqui tem tudo a ver com a fé, que a Bíblia diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Enquanto o cristão não aprender sobre a fé, não entender isso, eu já preguei várias mensagens aqui sobre a fé, e eu dei um exemplo uma vez muito importante. Eu falei, olha, quem não tem fé para construir uma casa, é bom nem comprar um terreno, porque a pessoa nunca vai conseguir olhar para aquele terreno, imaginar a sua casa construída, quantos quartos, a sala, a cozinha, banheiro, quintal, a pessoa nunca vai conseguir imaginar algo naquele terreno. Isso aqui é muito importante, irmãos. Por quê? Porque quando nós éramos do mundo lá fora, o mundo ensinava diferente, nós tínhamos um entendimento totalmente errado. Eu lembro que quando eu lá fora, quando eu sonhava, né, quando eu imaginava, as pessoas olhavam para mim e falavam, ainda bem que sonhar ou imaginar não paga imposto, né? E aquilo ali, como se diz, desanimava, aquilo ali atrapalhava. Só que hoje, o entendimento que nós temos hoje da palavra é totalmente diferente. Às vezes a pessoa não consegue conquistar algo porque ela não consegue imaginar, porque às vezes os olhos são maus. Quer ver? Vai lá em Provérbios capítulo 11, volta aí, olha o que diz o versículo 24, vamos pegar uma parte aqui do versículo 24 que diz assim, ó: alguns, 11, 24 de Provérbios, alguns há que espalham e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua o quê? A sua perda. 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será o quê? Será regado. Irmãos, nós sabemos que nós somos divididos em corpo, alma e espírito.
Pastor, mas o que tem a ver a alma com os olhos? Porque os olhos, preste atenção no pastor, os olhos é como se fosse a entrada de tudo para a nossa vida. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, uma pessoa que tem uma deficiência visual, uma pessoa que não consegue enxergar, não se torna um pouco mais difícil, sim ou não? Claro que Deus dá, como que eu posso dizer aqui? A pessoa desenvolve outros dons que não é só Deus que explica uma coisa dessa. Né? Eu sei porque eu conheci um rapaz que ele era deficiente visual, irmão, e ele fazia coisas, e como ele andava, às vezes eu duvidava, falava, eu acho que ele enxerga. Né? Uma pessoa uma vez falou, não, ele enxerga. Eu falei, não enxerga, é porque Deus, ele, como se diz, ele trata os outros dons da pessoa, ela desenvolve de uma forma que ela vive, né? Como se fosse normal, mas de uma forma ali um pouco limitada. Mas enfim, os nossos olhos são a entrada de tudo. Por isso que lá diz, se os nossos olhos, se eles forem maus, todo o nosso corpo, a nossa vida vai ser o quê? Vai ser mal. E às vezes, irmãos, a alma da pessoa, como que eu posso dizer? É que ela está doente. Ela está debilitada, a pessoa está desanimada, abatida. E isso pode acontecer, porque Davi escreveu algo que ele diz assim, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então, eu meditando nessa palavra, ou seja, pastor, Davi falava com a sua própria alma, falava. Então ali ele provou para nós que dentro de mim, dentro de você, existe uma alma, e se essa alma estiver abatida devido àquilo que você viu, aquilo que você colocou os seus olhos, e aquilo ali atrapalhou a sua vida, aqui ele fala de uma alma generosa. Pastor, mas a minha alma não está sendo generosa aqui não é só a questão de ajudar alguém. Nós poderíamos trazer muitas coisas aqui, só que deixa aqui o Provérbios 11, e você vai no Provérbios 18, que fala algo importante também. Olha o versículo 11, diz assim, a fazenda do rico é sua cidade, forte, e como um muro alto na sua o quê? Imaginação. Olha aqui para o pastor, não lê agora. Vamos pegar esse versículo aí, irmãos, e vamos deixar a avareza de lado, que a Bíblia fala muito sobre isso, que nós não temos que se apegar às riquezas, a bens materiais, temos que se apegar a nada desse mundo, nós temos que confiar somente em Jesus, na palavra. Mas pensa aqui comigo um pouquinho, nós vamos imaginar bastante hoje nesse culto. A fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua o quê? Imaginação. Você é uma pessoa que imagina muitas coisas? Sim ou não? Mas você imagina coisa boa ou coisa ruim? Boa ou ruim? Ixi, pastor, vem os dois. Mas olha só, irmãos, esse versículo, pensa aqui comigo, é como se o rico olhasse para a sua riqueza, tudo o que ele tem, e ele imaginasse que aquela riqueza, tudo o que ele tem, os seus bens, como se aquilo ali fosse um muro em volta dele, como se os seus bens fossem uma cidade, né? Ali todas as suas propriedades em si, mas toda a sua riqueza, aquilo ali na imaginação dele é como se fosse um muro à sua volta. Esse versículo ele é tão real, porque, irmãos, tem pessoas que têm muito dinheiro, tem dinheiro, como se diz, para distribuir à vontade, e a pessoa se apega tanto às riquezas, que ele acha que por ele ter muito, ele está protegido, que a doença não vai pegar ele, que o coronavírus não vai pegar,
né? Que nunca vai sofrer um acidente, que ele nunca vai morrer. Tudo isso está na imaginação de uma criatura, como esse versículo fala aí. Não sei quem é esse que o escritor pegou o exemplo aqui. Mas a fazenda do rico, tem tradução que diz, toda a riqueza, né? Todos os bens, é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação, que daria outra mensagem, porque aqui ele está falando de uma pessoa avarenta, está falando em alguém que confia mais no dinheiro, na riqueza, do que em Deus. Mas o que eu peguei aqui? A imaginação dessa pessoa. Ele imagina aquela riqueza dele, protegendo ele, cercando ele. Eu anotei aqui algo importante, só que antes, vai um pouquinho mais à frente. Deixa eu ler esse outro Provérbios aqui, 23. Nós estamos só no Provérbios aqui, Provérbios 23. Provérbios 23, 7. Diz assim, porque como imaginou na sua alma, assim o quê? Por isso que eu perguntei, você é uma pessoa que imagina coisas? Olha o que eu anotei aqui, Preste atenção, quem tem o costume de anotar, anota, quem não tem, pegue esse costume, que esse costume é bom. Só cria coisas quem imagina coisas. Você conhece alguém que criou alguma coisa? Vamos falar de invenções aqui agora? Lembra de algum? Sim ou não? Não precisa ser da sua família, pode ser aí o que criou o cachorro quente, né? O que criou tantas coisas, o telefone. Quem criou o telefone foi quem? O Graham Bell, né? É esse? É o Graham Bell, Thomas Edison, que fez a lâmpada, esse negócio que está aceso aí, agradeço a ele pela inteligência dele, senão estava cheio de lamparina aqui na igreja, defumando a roupa de todo mundo. O que inventou o avião lá, quem que foi? Não é o Dumont, né? Santos Dumont inventou o avião. Irmãos, presta atenção. Será que para a pessoa criar uma coisa, criar é você, o nome já fala, criar do zero. Será que ela imaginou? Sim ou não? Primeira coisa, para o Santos Dumont criar o avião, ele deve ter feito o quê? Imaginado. Ele teve uma inspiração, ele deve ter olhado os pássaros, né? Porque os pássaros voam, sim ou não? Deus criou, deve ter olhado e falar, poxa, que legal, olha, como que esse bichinho voa, como é que ele consegue planar no ar, e começou a fazer o quê? Imaginar, e começou a imaginar, sabe quando a pessoa fica, como dizem, fica encafifado com aquilo na cabeça, e ela começa a imaginar, por isso que eu anotei aqui, só cria coisa, só vai criar alguma coisa, quando a pessoa imagina alguma coisa. Olha o que diz aqui, porque como imaginou na sua alma, assim o quê? Assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Ele está falando da alma. Eu repito aqui para você, irmãos, quem não imagina coisas, não consegue criar coisas. Aí nós podemos trazer essa palavra aqui para nós. Às vezes, a imaginação que quer tomar conta da nossa vida, da nossa alma, é a imaginação pequena, de coisas pequenas. E a pessoa que só imagina coisa pequena, que só pensa em coisa pequena, ela vai ser o quê? Pequena. A Bíblia está falando, como imaginou na sua alma, isso é lá dentro, na sua alma, assim o quê? Assim é. Aí isso aqui nós podemos trazer para hoje, irmão, tem quantos crentes por aí que a imaginação dele, misericórdia, irmãos. Às vezes ouvem uma palavra, olha, Deus vai te abençoar e tal. É porque ninguém conhece a minha vida, né? Porque minha vida é difícil. Irmão, a pessoa só imagina a derrota. E aqui está falando que como nós imaginamos, assim vai o quê? Vai ser. Eu sempre comento isso aqui, irmãos, sobre a fé. A fé
ela soa aí fora como loucura para aqueles que não conhecem a palavra. Porque a pessoa que tem fé, ela olha para um terreno que ela comprou, o que ela vê lá no terreno? Mato, pastor. Vê só o deserto. É isso que ela vê? Não, irmãos. Ela vê uma casa lá. Como imagina na sua alma, assim é. Assim vai ser. Se a pessoa não consegue imaginar, você acha que a pessoa vai conseguir concretizar algo? Eu vou repetir o exemplo que eu dei. Todo criador, alguém que criou alguma coisa importante, tudo que nós temos aqui foi criado por alguém, Deus usou o homem para criar, né? Às vezes são coisas simples, mas que nos ajudam muito. Essa pessoa teve que imaginar, essa pessoa teve que primeiro imaginar muito, ela foi imaginando, né, fazendo testes, até que aquilo ali chegou aonde ela queria, até que aquilo ali se concretizou. Vamos ler de novo aqui, ó, Provérbios 23, 7, porque como imaginou na sua alma, assim é. Não seja uma pessoa que fica só imaginando coisas ruins. Às vezes tem gente que tem medo, pastor, eu tenho medo, qualquer coisinha eu já imagino. Nós temos que repreender isso. Nossa alma, nosso coração, a nossa vida, nossa imaginação tem que ser sempre positiva. Senão, como que eu vou conseguir criar alguma coisa? Como que eu vou conseguir construir alguma coisa? É igual às vezes você pergunta para alguém, mas o que você vai fazer da vida? O que você vai fazer o ano que vem? A pessoa fala, não sei, eu vou ficar esperando a vacina do coronavírus, até lá, não vou sair de casa, vou ficar lá, né, de molho lá. Mas criatura, o que você imagina? Não imagino nada, eu só imagino eu aqui em casa, só preso, eu só imagino isso. Não, irmãos. A pessoa, peraí, eu vou começar a imaginar coisas boas. Quer ver? Vai lá em Gênesis, deixa aí Provérbios, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz aqui, ó, preste atenção. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante o quê? Diante dele. Olha aqui para o pastor, irmãos. Por que Deus criou a mulher? Você já parou para pensar? Pergunta geral aqui para nós. Mas eu meditando nesse versículo, Deus, ele fez o Adão, e Deus começou a observar o Adão. Deus começou a olhar para a vida de Adão. E Deus foi olhando, foi observando, e Deus foi o quê? Imaginando. Deus foi observando, daqui a pouco Deus disse, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Essa palavra é para os solteiros, né? Quem já é casado, tem que continuar casado e não pode ficar só, nunca mais, né? E Deus começou a imaginar, e às vezes, irmão, não tem esse negócio, ninguém não, Deus fez a mulher, todos são importantes diante de Deus, porque são criados por Deus. Aí Deus olhou, imaginou, falou, eu preciso fazer uma adjuntora, uma ajudadora, para ajudar Adão. E o papel da esposa não é esse? Não é ajudar? Ajudar, auxiliar. Ajudar não é só ajudar em casa, não, auxiliar em tudo, em todos os momentos. Esse é o papel da esposa. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Se você olhar desde a criação do mundo, será que Deus chegou, ele começou a imaginar e começou a falar que haja o quê? Que haja luz, que haja água, que haja os animais, e começou a criar as coisas. Por isso que eu anotei aqui, irmãos, só consegue criar alguma coisa quem imagina. Quem imagina. E aí pegando o versículo lá de Provérbios, assim como você imaginar na sua alma, assim vai ser. Pastor, então eu tenho que começar a partir de hoje, imaginar a minha família na presença de Deus. Isso aí não precisa nem imaginar, que a Bíblia já fala.
A Bíblia já garante para nós, e tantas outras coisas. Mas às vezes, olha só como que a nossa mente, ela é astuta, ela é traiçoeira. Às vezes, daqui a pouco, a nossa imaginação está indo lá para o outro lado, lado derrotado. Eu não vou ser nada na vida. Eu acho que eu não vou conseguir passar. Eu acho que eu não vou conseguir vencer. E está imaginando. E aquela imaginação está atrofiando a vida daquela pessoa e está fazendo aquilo se concretizar na vida dela. Pode prestar atenção, é igual uma pessoa negativa, irmãos. A pior coisa que tem é uma pessoa negativa. Uma pessoa negativa, ela, como se diz, olha, até chato ficar do lado dela. Tudo que você imagina e fala, vou fazer, a pessoa fala, não vai dar certo. O fulano de tal já tentou. Será que ninguém nunca tentou fazer o avião? Será que só foi o Santos Dumont que teve essa ideia? Eu creio que não. Vai que ele já não pegou a ideia de outro que fracassou, que tentou fazer e desanimou. Ele falou, quer saber, eu vou fazer agora. Agora imagina se ele tiver, não, o fulano de tal tentou, lá caiu, morreu, não deu certo. Aí a pessoa negativa é assim, mas porque a imaginação dela é só não dar certo. Não vai conseguir. Não vai. E a vida da pessoa não vai. Não, a nossa imaginação tem que ser vai dar certo, em nome de Jesus. Quer ver? Vai lá em João. Aqui tem outra imaginação de Jesus. João capítulo 11. Pega aí, já nós vamos fazer a oração para você ser abençoado. João capítulo 11. Em nome de Jesus. Essa imaginação tem tudo a ver com a fé, irmãos. Tem tudo a ver. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. O justo não vive pelo que ele tem, pelo que ele ganha, não vive. Se você começar a olhar para isso, a sua imaginação vai ser pequena. Você vai começar, os seus projetos vão começar a ser barrados no eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, Irmãos, esse negócio de pessoas negativas é tão, como se diz, isso é tão forte às vezes na vida da pessoa. Eu sou muito observador. E às vezes a pessoa, a imaginação dela é tão pequena, que às vezes você pergunta, mas por que você não faz tal coisa? E a pessoa fala, é porque eu não posso. É igual uma viagem, vou dar um exemplo aqui. Tem gente que acha que preparar a sua vida, um ano ali, imaginando, se preparando, e fazer uma viagem, vou falar uma viagem simples aqui, para qualquer estado aqui do Brasil, mas não é visitar a sogra só, Não, vou lá, pastor, porque é caso de doença, minha mãe está morrendo. Não, isso aí não é viagem, irmãos. Estou falando uma viagem. Aí, às vezes, eu sempre falo, nós temos que visitar as pessoas enquanto está viva, não é verdade? Enquanto está bem, porque depois que morre, não visita ninguém não. Vou lá visitar o corpo do fulano. Não, aí não é visita, Aí está indo lá só ver o cadáver lá e pronto, infelizmente. Mas às vezes fala, fulano, por que você não faz uma viagem? Por que você, a pessoa, já o que está na mente dela, não tem dinheiro. Eu não consigo, não posso. Não, são milhões. Não, vou gastar muito, não sei o quê. Irmãos, a imaginação da pessoa é muito pequena. Ela não consegue imaginar algo grande, que nem é tão grande assim, Mas às vezes o negativismo está tão forte no coração da pessoa, na mente dela, que ela já acostumou. A resposta dela é não posso, não consigo, não vai dar certo. E a vida dela, pode prestar atenção, vai ser assim o tempo todo. Enquanto ela não mudar, falar o quê? Isso que eu estou imaginando na minha alma, está sendo na minha vida. O tempo está passando, daqui a pouco, para alguns pode não ser importante, nada, mas eu vou morrer, e eu nunca vou lá colocar o pezinho na praia lá, sentir a água do mar, nunca vou fazer isso, nunca vou conhecer outro país, ainda que seja a Bolívia aqui, bem pertinho, mas já é outro país, A pessoa vai viver nessa imaginação pequena. Antes de nós lermos aqui, irmãos, como que era conhecido José?
José o quê? Oxi. O que faz quando dorme? Quem sonha aqui, diga amém. José era conhecido como sonhador. Ele sonhava uns sonhos meio esquisitos. As estrelas lá se prostrando diante dele, e os irmãos começaram, esse José está louco. E o que José se tornou? Governador do quê? Do Egito. De sonhador a governador. Assim como ele imaginou na sua alma, assim foi. Não vou contar a história aqui, não vou pegar também de sonhador até governador, o que ele passou, nós já conhecemos a história. Outro exemplo, Davi, de pastor de ovelhas, para o quê? Para o trono do rei. Olha só a diferença, né? Mas vem aqui para João, olha o que diz João 11, 39, diz assim, ó. Vamos ler o 38 logo aqui também junto. 38 fala assim, ó, Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira o quê? Mal, porque já é de 4 dias. Aí Jesus dá uma bronca e Marta disse, Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de quem? De Deus. Olha aqui para o pastor, quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, né, Marta sempre, Jesus, aquele desespero, você demorou demais, olha aí, ó, agora não adianta mais, e Jesus só vendo aquela situação, Jesus chorou, né, gostava de Lázaro. Aí Jesus falou, onde ele está enterrado, onde que é o sepulcro? Vem aqui ver. Chegou lá Jesus, quando ele olhou aquela pedra na porta do sepulcro, que não era enterrada, era colocada dentro tipo uma caverna, Jesus chorou. Eu já preguei essa mensagem aqui, esse versículo. Jesus chorou por quê? Porque eles não acreditaram que Jesus ia ressuscitar. Eles, não era nem para ter enterrado Lázaro, era para ter ficado esperando, nem que seja tocando, espantando as moscas ali, mas não era para ter enterrado. Eles desanimaram, eles falaram, quer saber, já era. Aí Jesus não veio, morreu, peraí, mas que fé é essa? Que estava crendo que Jesus ia curar ele daquela enfermidade mortal, mas depois não conseguiu crer que Jesus ia ressuscitar ele. Olha que coisa interessante. Eles estavam crendo porque mandaram chamar Jesus. Aí aqui tem um grande entendimento para nós. Às vezes nós conseguimos crer em algumas coisas na nossa vida, as outras não. Pastor, aquela ali é menorzinha, aquelas coisas pequenas, essa eu consigo crer que Deus vai me abençoar, mas essa aqui não. Mas que tipo de fé é essa? Eles, não, manda chamar Jesus, porque Jesus cura. Aí Jesus demorou, atendeu todo mundo, demorou 4 dias, aí morreu o Lázaro. E quando morreu o Lázaro, o que elas falaram? Enterra o Lázaro, acabou, não tem mais jeito. Jesus não veio e não curou, mas espera aí, a fé deveria ser, Lázaro morreu, deixa ele aí, coloca num quarto, tranca a porta e vamos deixar ele aí. Quando Jesus chegar, ele dá um jeito. Ele cura, ele restaura, mas ele ressuscita também. Deixa aí. Não, mas está fedendo, olha, a funerária está aí, quer enterrar. Ninguém vai enterrar Lázaro. Jesus vai ressuscitar ele. Né? Mas enfim, deixa isso aí para lá. Irmãos, quando Jesus olhou naquela pedra, naquele sepulcro, Jesus imaginou Lázaro como? Andando, ressuscitado, novinho em folha, mas quem estava ali à volta, não imaginava assim, inclusive a própria irmã dele, a Marta, porque quando Jesus chegou e falou, tira a pedra, ela falou o quê? Senhor, já cheira o quê? Mal. É o pensamento, irmãos, que, olha, é a imaginação que não pode estar na nossa vida, esse tipo de imaginação. A palavra vem, como uma mensagem que eu preguei um dia desse, como se a palavra não fosse recebida de bom grado,
Quando vem a palavra, a pessoa fala, é porque não sabe da minha vida, é porque não conhece a minha situação, é porque não sabe o que eu estou vivendo, porque a imaginação da pessoa é a imaginação ruim, ela só pensa no lado ruim, ela não consegue receber a palavra de bom grado e começar a imaginar coisas grandes. Não, eu vou ser curado em nome de Jesus, não, eu vou vencer. Aí ela começa a imaginar coisas o quê? Grandes. Mas a tendência do ser humano, por isso nós temos que tomar cuidado, é sempre imaginar o ruim, é sempre a imaginação pender para aquela imaginação pequena, de fracasso, de derrota. Espera aí, se a Bíblia diz como eu imagino a minha alma como está sendo a minha vida? Eu tenho que imaginar mais, eu tenho que começar a me ver diferente, eu tenho que começar a sonhar, senão nunca vai concretizar nada na minha vida. Como eu citei aqui, essa imaginação pequena vai atrofiando a vida da pessoa, vai atrofiando. Pastor, mas se eu contar os meus sonhos, alguém vai até, mas quem mandou contar? José contou também, prenderam ele e jogaram na cova, era para ele ter ficado o quê? Nós não temos que contar, nós temos que ser, como imaginou na sua alma, assim é. Essa imaginação não é para você sair falando para todo mundo, não, essa imaginação na sua alma é para mudar a sua vida, é para que aquilo ali se concretize na sua vida, não é para você esbanjar a imaginação, né? Não, eu pensei, alguém ia falar, coitado, olha esse aí está sonhando demais, deixa ele sonhar aí, olha o sonhador José aí, esse aí está coitado, ainda bem que sonhar não paga imposto. Irmãos, essa imaginação é pequena, da pessoa que pensa assim. Agora, pastor, eu tenho minha imaginação, é grande, é para você, aquilo ali vai se concretizar na sua vida. Jesus olhou e imaginou Lázaro o quê? Andando sem aquelas roupas, aquele lençol, mas Marta, a imaginação de Marta era o quê? A hora que tirar essa pedra, vai ver a caatinga que vai levantar aqui. Jesus vai ver, vai sentir o cheiro que vai vir de dentro dessa caverna. Vou até tampar o nariz. Essa imaginação estava em quem? Em Marta. E a imaginação de Jesus? A hora que tirar a pedra, eu vou gritar, Lázaro, venha para fora, né? E ele vai sair. E foi exatamente o que aconteceu. Depois você lê ali, Jesus chamou, falou, Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, meio que parecendo uma múmia, todo enrolado, né? Aí desenrolaram ele, e ele saiu, como diz aí fora, vivinho da Silva. Irmãos, lembra de um casalzinho que eu sempre cito aqui, que é Abraão e Sara. Deus olhou para Abraão, Sara, já velhos, né, de idade, idosos. O que Deus imaginou a respeito deles? Vocês vão ser o pai, ou os pais do quê? De multidões. Mas qual que era a imaginação deles? Olhando para a realidade, eles falam, eu não sou pai de mais nada não. Sara então, e além do mais, ela era o quê? Pastor, mas assim é difícil também imaginar uma coisa grande, né? Como que eu vou imaginar? Irmãos, aqui que eu quero que você entenda. Por que muitos são freados? Por que muitos não conseguem prosperar? Porque fica na imaginação do pouco. A pessoa fica sempre naquela imaginação do pouco. Recebe a palavra, Deus dá a palavra, a pessoa fala, mas como que eu vou fazer? Mas olha o que eu tenho, mas olha o pouco que eu tenho. Eu já preguei essa mensagem aqui também, da viúva lá que tinha uma merreca de azeite na botija, e que estava endividada, o marido tinha morrido, estava endividado, e ela tinha um pouquinho de azeite dentro de casa, e ela nunca conseguiu pagar a dívida com aquele pouco de azeite. Mas o dia que ela recebeu uma palavra, uma inspiração do profeta, ela foi lá, virou aquele azeite, emprestou os vasos, e aquele azeite multiplicou. Eu comentei aqui com a igreja, você há de lembrar, ela tinha a solução dentro de casa, estava dentro da casa dela o tempo todo, a solução para o seu problema. Mas qual que é a diferença? Por que não solucionava, pastor, o problema? Porque ela não tinha uma palavra ainda.
A partir do momento que ela recebeu a palavra do profeta, aí a coisa mudou. Aí juntou a inspiração com aquela merrequinha de azeite que ela tinha. Aí é aqui que eu quero que você entenda. Às vezes a pessoa não sabe lidar com o pouco que tem. Às vezes esse pouco só serve para limitar ela. Ela não consegue imaginar o pouco sendo o quê? Sendo muito. Eu não vou pregar a Bíblia inteira, mas se você olhar as obras de Deus, a imaginação de Deus, sempre foi pegar a merreca, a miséria e transformar em quê? Em muito. Deus fez Adão, fez Eva, e o que falou para eles? Multiplicai-vos, enchei o quê? A terra. Vamos imaginar um pouco? Vamos? Será que Deus não poderia ter chegado aqui na terra e ter fechado os olhos, ter imaginado e pum, já ter colocado milhões de pessoas nesse mundo? Sim ou não? Eu poderia ter construído um Adão de barro ali, ter dado Ctrl C, Ctrl V milhões de vezes e ter feito milhões de homens. Aí construir a Eva também, Ctrl C, Ctrl V milhões de vezes. Claro que ia sair diferente, né? Tudo igual, não ia ter graça também, um monte de Eva, um monte de Adão, tinha que ser diferente. Mas Deus não poderia ter feito isso? Mas Deus colocou só o casalzinho e disse o quê? Multiplicar e encher a terra. Irmãos, multiplicação é Deus que sabe fazer. Você pode prestar atenção. Deus quis mostrar que Ele é um Deus de multiplicação. Aí depois chegou para Abraão lá, falou: Abraão, você vai ser pai de multidão. Imaginou coisa grande para Abraão, mas ele não conseguia imaginar coisas grandes. Ele estava amarrado, preso na imaginação pequena. A esposa era estéril, ele já era velho. Isso aqui tem uma grande mensagem para nós. Às vezes Deus imagina coisa tão grande para a pessoa, um grande empresário, uma grande empresária, mas às vezes a pessoa fica amarrada. Sexta-feira, eu estava lá, o pastor fez um culto sexta-feira de prosperidade, e ele pregou um pouquinho, falando isso aqui, da pessoa que não sabe lidar com o pouco. E aí a igreja estava quase cheia com as limitações das cadeiras. O pastor perguntou: quem tem um desejo no coração de abrir uma empresa, de ser um empresário, qualquer coisa? Quase a metade da igreja levantou as mãos. Aí o pastor começou a perguntar: irmão, qual que é o seu desejo? Irmão, pastor, eu quero abrir um comércio. Glória a Deus. Irmão, e você? Eu quero... Teve uma irmã que ela falou: eu quero ser uma maior confeiteira dessa cidade de Porto Velho, quero abrir uma padaria. Glória a Deus. Irmão, e você? Eu quero ser isso. Irmão, tantos sonhos, que eu fiquei assim, eu fiquei maravilhado com aquilo que o pastor fez, nunca tinha feito aquilo. E aí ele até que chegou numa irmã, né? Aí o pastor falou: irmã, a senhora imagina algo, a senhora tem um projeto no coração? Ela falou: eu tenho, pastor. Eu tenho um projeto de abrir uma loja dessas não é cacareco que fala, loja hoje fala de variedades, né? Hoje está na moda esse negócio de loja, de que tem tudo. Como se for, não é da Bolívia não, mas que tem tudo lá. E aí o pastor: quanto tempo a senhora tem isso no coração? Ela falou até assim: 15 anos, pastor. Preste atenção. O pastor falou: 15 anos? Ela falou: sobe aqui, irmã. Pediu para ela subir no altar, ficou longe um pouco por causa do coronavírus, né? Mas aí pegou o microfone e falou: mas conta para a igreja. Então, pastor, mais de 15 anos que eu tenho esse desejo de abrir a minha loja de variedades, né? de tantas coisas. Olha que bênção. E aí o pastor fez uma pergunta para ela. Isso aqui pode te ajudar. O pastor falou: irmã Solange, o que falta para a senhora colocar esse projeto, isso que você imagina, em ação? Adivinha o que ela respondeu?
Ela respondeu na lata: dinheiro, pastor. Aí o pastor Vanderlei, na lata, arrancou 100 conto do bolso e falou: está aqui. O dinheiro está aqui, a senhora vai começar a sua loja. Ela ficou assim: pega, irmão. Ela ficou assim. Aí o pastor perguntou para a igreja, falou: R$100, dá para ela construir uma grande loja, pessoal? Dá para construir? Sim ou não? Não dá. Aí ela ficou meio assim, falou: mas dá para a senhora começar. A senhora nunca começou. Por isso que a senhora não tem uma grande loja há 15 anos, já era para ter há muito tempo. A senhora pega esses R$100, não sei, vai comprar presente, a senhora vai começar, não tem loja, às vezes vem o pensamento, vende nas casas, a senhora vai começar. Porque às vezes a pessoa não sabe trabalhar com o pouco que tem. Ela quer, né, isso aqui não tem nada a ver com a nossa mensagem, só a parte da imaginação, né? Mas às vezes, aqui é a parte da ação já. Aí a pessoa às vezes nunca faz. Mas sabe por quê? Sabe qual que era a imaginação dela? Era uma imaginação grande, o contrário. Eu não vou conseguir porque eu não tenho 100 mil. Como que eu vou abrir uma loja? Onde que eu vou achar 100 mil reais para comprar de material, de fornecedores? E onde que eu vou achar? Eu tenho que alugar um salão, 3 mil reais e abrir uma loja. Às vezes, se abrir desse jeito, quebra. Não vai ter cliente. É ou não é verdade? Mas começa vendendo de porta em porta, casa em casa, vai tendo cliente. Quando abrir, vai ser uma bênção. Irmãos, a imaginação dela era uma imaginação totalmente o contrário. Espera aí, o que falta para mim fazer? Eu tenho coragem, mas está faltando dinheiro. Aí o pastor até perguntou: quantos R$100 desses já passou na sua mão? Ela falou: muitos. Pois é, agora você vai começar com esses R$100 aí. E agora, daqui a uns tempos, nós vamos saber o testemunho dela contando. Amém? Se ela entender o recado, irmãos, olha, ela vai crescer. Se você entender o recado também, você vai crescer. E olha que eu nem vou te dar R$100, eu creio que você tem isso. Mas se você entender a palavra, você vai pegar e você vai crescer. Agora, cuidado com a sua imaginação. Às vezes você vai até imaginar coisa grande, mas aí você vai chegar em outra parte grande, que é os 100 mil, 50 mil, aí você imagina coisa grande, mas não imagina você tendo os 100 mil, tendo os 50 mil. Aí você para ali, aí você não consegue fazer nada. E aí o tempo vai passando, daqui a pouco, um projeto lindo, maravilhoso, grande, sabe onde vai parar? Aqui atrás tem um aqui, Cidade do Pé Junto, é o lugar mais rico que tem. Claro que não existe esse negócio de falar com morto, isso aí é maligno. Mas imagina se a gente pudesse interrogar alguns que estão enterrados. Tem ou não tem grandes projetos milionários enterrados ali? Sim ou não? Tem um que queria ter sido um grande empresário, mas não foi. Tem um que queria construir uma grande família, mas não conseguiu. Está ali, está enterrado. E o tempo vai passando. Pastor, 15 anos. E vai passando, dá 10 anos, 20 anos, 30 anos. E a pessoa não consegue imaginar as coisas grandes. Porque como imaginar, assim o quê? Vai ser. Amém? Quem entendeu, diga graças a Deus.